Olá, tudo bem? Meu nome é Simone Moreno. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito de uma coisa que todos nós sentimos, né? Que é o medo que nos impede do crescimento, o medo que nos impede de ter uma vida próspera, né? O medo que nos impede de avançar, de dar mais um passo. Isso é algo assim extraordinário, porque é incrível como um sentimento é capaz de mudar a nossa vida completamente, né? E eu vim contar uma história de uma menina que ela tinha muito medo quando ela era criança. Hoje em dia ela já é uma adulta. E nessa história eu vou relatar alguns fatos que aconteceram. Ela era muito tímida. Então, e aí ela acontecia assim, a mãe dela tinha o hábito de levá-la à casa da tia, né, para poder, porque a mãe dela trabalhava na casa da tia dela. E, e ela não gostava de ir com a mãe, né? Por isso que eu digo que vocês têm que ouvir seus filhos. E aí, o que acontecia quando ela chegava lá? Ela tinha um tio, né, que abusava dela. E ela não tinha coragem de falar para a mãe. Mas a mãe sempre estava indo trabalhar e levava ela, aquela coisa toda. E ela falava: mãe, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir. E a mãe insistentemente falava: não, vamos comigo porque eu tenho que trabalhar, né? E eu tenho que ajudar a sua tia. Tá, os anos se passaram, né? E essa menina foi crescendo. Ela foi crescendo e ela se tornou uma menina muito tímida, completamente com a autoestima lá embaixo, sabe? Ela se sentia pior do que todas as pessoas no mundo. Com o passar dos anos, ela descobriu o que ela gostava de fazer, né? E ela se tornou uma cabeleireira, né? Aí acabou que houve uns bloqueios na mente dela. Ela esqueceu de tudo que ela tinha passado na infância, né? Quando ela começou a trabalhar e fazendo o que gostava, o tempo foi passando e um dia ela se casou, né? Essa menina se casou. E aí, quando ela se casou, houve um desbloqueio, né, que ela não imaginou, porque ela já tinha esquecido da situação. Então, quando ela se casou, houve esse desbloqueio, né, e começou a vir todas as memórias na vida dela, tudo que tinha acontecido na infância, no passado. E resumindo, essa menina cresceu, virou uma mulher, uma profissional de sucesso, né? E ela teve filhas, ela teve 2 filhas, né? Inconscientemente ela traumatizou um pouquinho suas filhas em relação ao que ela tinha passado na infância dela, que é normal, né? Nós como pais nós somos assim mesmo. E aí o que aconteceu? Com seus 48 anos de idade, ela se desbloqueou completamente. Ela começou a entender assim tudo o que aconteceu na vida dela. E o que aconteceu? Ela até não, perdão. Então, e aí o que aconteceu? Ela foi conversar com a mãe, né? Com a mãe dela e contar todas as coisas que tinham acontecido naquela época, né? Com o tio, e a mãe não acreditou nela. Ali foi um trauma, foi algo assim devastador para ela, porque como a mãe não ia acreditar, ela já estava, né? Ela, na verdade, ela já tinha 30 e poucos anos quando aconteceu esse desbloqueio na vida dela. Então eu digo para vocês que não sintam medo, né? E se você sentir algum medo, você tem que entender que esse medo é consequência de alguma coisa que você viveu no passado e que tem como ser mudado. Há uma possibilidade, a vida é cheia de caminhos, cheio de oportunidades, né? Mas somos nós quem fazemos isso, né? Que criamos as situações.
Aconteceu que num determinado tempo, uma determinada fase da sua vida, ela conheceu o Ho'oponopono. Ela começou a trabalhar o seu lado espiritual, né? E aí tudo mudou. Hoje em dia ela ainda tem um pouco de dificuldade em comunicação, porque na verdade ela não conseguia se comunicar por medo, né? E um belo dia, assim, ela acordou para a vida e começou a se comunicar e, e está fazendo isso aqui, né? Contando os fatos, contando a história dela para que vocês entendam que tudo é possível e só depende disso aqui, né? A gente tem que estar trabalhando sempre. É importante você lembrar que Deus, Deus sempre esteve conosco, né? E o medo é tão grande, o medo é tão forte que você chega a pensar que realmente ele não existe. Por que ele não está vendo essas situações acontecer com você, né? Então é muito importante você começar a trabalhar o seu lado espiritual. Você tem que fazer essa cura de dentro para fora, é curar de dentro para fora. Não tem como você mudar aqui fora. Ô, cachorro. Não tem como você mudar tudo que está acontecendo aqui fora se você não mudar aqui dentro, não é? Então, eu digo para vocês que essa história, ela é minha, né? E eu venci, eu passei por cima de tudo. Depois que eu comecei a me amar, depois que eu comecei a me conhecer, porque eu não me conhecia, né? Até isso acontece, a gente passa a não se conhecer. É incrível. E hoje em dia eu sou uma profissional de sucesso aqui em Paris, né? E sou uma pessoa muito feliz. Ainda continuo trabalhando, o meu lado espiritual não é possível, é sem possibilidades você parar de trabalhar isso, porque senão você trava, né? E eu convido vocês a compartilhar comigo. Vocês já viveram alguma experiência assim? O que você já viveu que te machuca tanto e você não conseguiu passar para frente para alguém? E você achar que as pessoas não vão te entender? E isso acontece, é normal, porque aconteceu comigo. Eu jamais imaginei que a minha mãe não ia acreditar em mim, eu já com 30 e tantos anos de idade, né, conversando com ela sobre aquilo. Então, mas ela não tem culpa. Você tem que soltar o perdão. Minha mãe não tem culpa porque tudo é consequência da vida pregressa, são os bloqueios, né, que ela adquiriu com os meus avós, com os seus antepassados. Isso vem de geração em geração, né? Então é isso, gente. É possível você se recuperar, você ter uma vida nova, sabe? Você passar por esses desafios. Olha, ninguém acredita, mas quando eu comecei a me tatuar, eu sou toda tatuada, né? Quando eu comecei a me tatuar, eu fiz isso para que as pessoas não se aproximassem de mim, porque eu tinha medo de falar. Eu me tatuei para que eu tivesse uma imagem agressiva e que essa imagem pudesse afastar as pessoas da minha vida. E já há muitos anos, né, eu sou tatuada. E acabou que eu comecei a gostar. Acabou que eu comecei a gostar mesmo, assim, de me tatuar e tudo, porque, nossa, que maravilha, eu estava toda tatuada, ninguém se aproximava de mim. Para mim aquilo ali era perfeito, era maravilhoso. Essa foi minha autodefesa, né? Hoje em dia eu sou fã de tatuagens, adoro. Meu tatuador mora em Foz do Iguaçu, no Brasil. Adoro tatuagens, mas eu quero que vocês entendam que não é interessante isso, sabe? E eu sofri muito e assim, está sendo um desafio estar aqui desabafando e contando para vocês esse relato. Da minha vida eu tenho muita coisa, tem muitas histórias, tenho muita coisa para contar para vocês que é muito interessante e pode ajudar de alguma forma. Se você tem alguma história parecida com a minha, me conta. Vai que nós podemos nos ajudar, nós estamos aqui para isso, né? Mas olha o detalhe, olha o que acontecia. Olha o que acontecia.
eu achando, né, que as pessoas iam se afastar de mim, incrível, eu não sei. Porque quando as pessoas se aproximavam de mim e queriam trocar ideias e eu abria minha boca e ia falar com elas e tal, o que acontecia? As pessoas se apaixonavam, sabe? Eu tenho muitos admiradores, as pessoas me amam pelo jeito que eu sou. Então, quando eu abria a boca, elas falavam assim: Simone, mas como? Você com essa voz suave, essa tranquilidade para conversar e a sua aparência tão agressiva, eu achava que você era uma mulher ríspida, né? Por causa da sua estética e acaba que não, você é tão doce, você é tão tranquila. Então, eles me achavam muito tranquila, muito zen, e na verdade eu sempre fui assim mesmo, né? Mas eu quero dizer para vocês que o hábito também de julgar é algo assim que tem que ser tratado em todos nós, né? É um julgamento, a pessoa me vê e já acha que eu sou uma pessoa agressiva ou muito dura, não sei. Eu sou a pessoa mais maleável do mundo, gente. Eu sou tranquilex, sabe? Eu consegui resolver essa situação interna, consegui perdoar a todos e é assim. Então vem, conta pra mim, né, o que você achou desse depoimento, mas eu tenho muito mais ainda, tá, gente? Me aguardem. Conta pra mim, vamos nos ajudar? Vamos nos ajudar? Beijo.